Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar alguns versículos da Bíblia com você. Você pode me acompanhar? Então venha. Eu quero ler aqui primeiramente em Salmo 23, o versículo 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo 2 diz: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E agora eu quero ir lá para o Novo Testamento, lá em João, no capítulo 10, no versículo 11. Veja as palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá em Salmos, aliás, é um salmo bem conhecido, Davi está dizendo que Deus é o seu pastor. E por que ele faz essa comparação? Davi, na sua mocidade, ele foi pastor de ovelhas. E ele sabia da relação que existia entre o pastor e a ovelha. E eu vou destacar aqui duas características que a ovelha tem. A primeira característica que a ovelha tem, na verdade eu deveria dizer que ela não tem, que seria a capacidade de senso de direção. A ovelha não tem uma capacidade de senso de direção como tem um cachorro, como tem um leão. A ovelha, ela não é um animal tão esperto como é um lobo, como é um leão. Portanto, ela não tem essa capacidade de direção como tem outros animais. Outra característica que é da ovelha, ela é um animal muito dependente. Ela é muito dependente do seu pastor. E Davi, quando faz essa comparação, ele não faz por acaso. Ele está dizendo o seguinte para Deus, e dizendo que Deus é o seu pastor, nesse sentido. Primeiro que neste mundo louco que a gente vive, se ele for por ele mesmo, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele precisa de uma direção. E outra coisa que ele necessita demais, ele é muito dependente desse pastor. Quando um pastor criava uma ovelha, e era um negócio bem interessante, a ovelha ela não ia com o outro pastor, ela só ia com o seu pastor. Lá nos grandes campos que tinham em Israel, quando os pastores, e tinham diversos pastores cuidando dos diversos rebanhos de ovelha, e as ovelhas são muito parecidas mesmo. E como é que o pastor conseguia reconhecer a sua ovelha e sua ovelha reconhecer o seu pastor? Muito simples. O seu pastor, ou ele cantava ou ele fazia algum som com a sua voz, e a ovelha, pela sua voz, o reconhecia, ou então ele fazia algum som com o seu berrante, né, que havia um chifre, ele tinha uma corneta, e por esse som a sua ovelha o reconhecia. Então, mesmo ela estando no meio de um monte de ovelhas, ela conseguia reconhecer o seu pastor. E é exatamente isso que Davi está comparando a Deus. Que ele pode ouvir diversas vozes pelo mundo. Ele pode ouvir diversas vozes de várias pessoas. Mas a única voz que vai fazê-lo seguir, que vai fazê-lo caminhar, é a voz de Deus. Você, como ovelha, que voz você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do seu pastor? Ou você tem ouvido a voz da internet? Ou você tem ouvido a voz de amigos que não querem o seu bem? Ou você tem ouvido a voz de amigos de vida louca? Quem tem sido o seu pastor? Quem é que tem dado o tom? Quem é que tem dado o som para a sua vida? Quem é que está marcando os seus passos? Olha, eu tenho um bom pastor. O meu pastor é o que eu acabei de ler aqui em João, no capítulo 10, que é Jesus, que ele diz que ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. Ele que deu a vida por mim e deu a vida por diversas pessoas pelo mundo inteiro. Ele diz que ele dá a vida por mim e dá a vida por você. E é essa voz que eu sigo. É essa voz que eu faço questão de ouvir. Porque eu sei que com essa voz eu sei para onde eu estou sendo conduzido. Eu sei que ouvindo essa voz, eu sei que por mais caminhos difíceis que eu possa atravessar, mas eu sei que ouvindo esta voz eu vou chegar num bom lugar. Porque eu sei que eu estou seguindo a um bom pastor. Então você, ovelhinha, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem você está seguindo, porque se você não estiver ouvindo o bom pastor,
talvez você não acabe bem, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde. Um abração.